Olá, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí com você, esteja no seu lar, com a sua família. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020 e nós tínhamos marcado hoje culto ao Senhor presencial aqui na igreja. Infelizmente, esse foi um ano cheio de desafios, um ano diferente para todos nós, não é verdade? E esses desafios do ano de 2020 fizeram com que nós tivéssemos de cancelar, infelizmente, o culto presencial. Temos alguns irmãos, infelizmente, com sintomas do Covid, precisam manter o isolamento, irmãos que nos ajudam na transmissão, que ficam à porta, que ajudam na organização da igreja, na música, e por isso nós nos vemos, por prudência, limitados a fazer aqui a transmissão, em vez de termos o culto presencial. Mas eu quero, mesmo assim, sugerir que você na sua casa faça um culto aí com a sua família, que você reúna todos. E quem sabe até você pode pausar este vídeo, fazer o culto com a sua família e depois continuar a ouvir o sermão. Eu quero, portanto, sugerir a você que reúna a família, e se você tem um inário em mãos, quero sugerir que talvez você, primeiramente, cante um hino de gratidão pelo ano que está encerrando e faça uma oração de gratidão com a sua família. Nós faremos aqui também, eu farei também uma oração de gratidão antes de nós irmos para o sermão. Quero sugerir o hino 62 do nosso Inário Novo Cântico, o hino de gratidão. Ou então você pode cantar o cântico Te Agradeço, aquele por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer é agradecer a Deus. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios, a boa mão do Senhor nos guiou até aqui e nós estamos chegando ao fim de 2020, caminhando para 2021. Assim, a Escritura diz, em tudo dai graças. Nós vamos bendizer o nome do Senhor, pelo seu cuidado, pelas lutas, pelos desafios que Ele nos deu. Nesse hino de número 62, ele diz assim, na quarta estrofe: Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, e os inimigos eu também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. O coro diz, graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos fazer isso nesse momento, agradecer a Deus pelo seu cuidado, a sua bondade, pelo ano de 2020. Vamos orar. Pai, este ano de 2020 foi um ano cheio de desafios e muito diferente do que nós imaginávamos 12 meses atrás. Mas nós queremos te louvar, ó Pai bendito. Queremos te agradecer, porque a tua boa mão esteve conosco em todo este ano. E mesmo nas dificuldades e nas limitações que enfrentamos, nós vimos o Senhor conosco. E nós estamos, ó Deus, concluindo este ano na tua presença. Se de fato, ó Deus, olharmos para trás, logo veremos quantas as bênçãos que o Senhor acrescentou nesse ano. Como diz o hino, livramento em perigos e tantas outras vitórias que nós não merecemos. Bendito seja o teu nome, ó Pai, o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos manteve, que nos susteve, que esteve ao nosso lado. Ó Deus, de fato, alguns de nós estamos chegando o ano enfraquecidos pelas lutas e pelo desgaste do ano.
Mas te louvamos, ó Deus, por estarmos concluindo este ano. E assim o que resta em nós, aquilo que ainda sobra em nós de força, seja isso louvor ao teu nome, ó Pai, porque se temos alguma força, vem de ti, tu nos sustentaste. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo ano de 2020, no trabalho, na área financeira, na família, no lar, ó Pai, na nossa atuação na sociedade, com amigos. Obrigado, ó Pai, por todas essas áreas, por todas as bênçãos, e em especial pelas bênçãos espirituais que tu acrescentaste a nós. Pela tua paciência constante conosco, na nossa tacanha fé, na nossa pequenez, o teu amor constante ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Assim nós te agradecemos, de todo o coração, com sincero coração. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nos deste um ano de 2020 para caminhar na tua presença. E mesmo nas nossas falhas, tu, ó Deus, tiveste misericórdia e nos amparaste. Assim louvado seja o nome do Senhor. Louvado o nome do teu Filho Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo por este ano de 2020. Amém. A segunda coisa que, então, eu quero sugerir a você, sua família, nesse momento, é que você interceda a Deus pelo ano de 2018. Que você cante um hino e interceda, peça, clame ao Senhor pelo ano que entrará. Eu quero sugerir aqui também um hino do nosso inário, o hino 218, Vontade Soberana. Tua vontade, faze, ó Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser segundo as normas do teu querer. Esta primeira estrofe, e esta é a primeira frase de cada uma das estrofes. Tua vontade, faze, ó meu Deus. Assim, nos submetendo, nos humilhando na presença de Deus, clamando ao Senhor que realmente molde a nossa vida, opere a sua vontade no ano 2020. Quero convidá-la a cantar esse hino aí em casa com a sua família e também orar, intercedendo a Deus, clamando por 2021, 2021. E tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, que nós não sabemos. Assim, quero convidá-lo a fazer isso. Quero então, agora, convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, as palavras finais dessa epístola, a partir do versículo de número 13, até o fim da epístola, o versículo 18. Segunda Pedro 3, do 13 ao 18, a palavra do nosso Deus diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Segunda Epístola de Pedro, então, capítulo 3, versículos 13 a 18. Vamos mais
uma vez orar ao Senhor, irmãos. Pai, nós clamamos agora aqui, mais uma vez nesse ano, quem sabe a última vez nesse ano, Tu nos alimentes com a Tua palavra, que é viva, ó Pai, que é eficaz, que nos edifica, que nos instrui. Ó Pai, precisamos dela. Queremos entrar o próximo ano com a Tua palavra no nosso coração, assim nos edifica através dela. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Moisés, no Salmo de número 90, o único salmo de que nós temos conhecimento que ele tem escrito, fala exatamente da eternidade de Deus e da nossa limitação temporal, do tempo que nós vivemos, da canseira e do enfado da velhice quando ela se prolonga, embora o próprio Moisés tivesse sido chamado para servir ao Senhor a partir de 80 anos. Mas ele, no versículo de número 12, nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés não estava falando aqui necessariamente de aniversários, de contar anos, mas Moisés estava nos ensinando a aprender com a passagem do tempo. Deus criou o tempo assim como criou a matéria. O tempo e a matéria estão juntos, estão lá no haja, no primeiro haja. Com a criação da matéria veio o tempo. E nós, seres materiais, finitos, somos temporais, limitados ao tempo. E o pecado atua ainda mais sobre esse fator do tempo, de uma maneira punitiva, nos fazendo cada vez mais nos aproximar da morte na medida em que o tempo passa. Há tempo da nossa vida em que nós parece que só nos desenvolvemos e florescemos, não é verdade? Aqueles de nós que já passaram esse ponto começam a partir daí a perceber no seu corpo a finitude da vida humana, os efeitos materiais do pecado. E aí começamos a pensar no tempo. E aí parece que o tempo faz toda a diferença para nós. Quando nós somos jovens, parece que os anos se demoram a passar, né? Que as coisas são demoradas demais, são longas, mas quando nós envelhecemos um pouco e amadurecemos e atingimos o ápice da nossa vida e juventude e vamos cruzando já esta linha, parece que o tempo é tão curto, é tão passageiro, que a vida corre. E de fato é o que Moisés nos ensina neste Salmo de número 90. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Temos que saber aproveitar o tempo da maneira correta, porque se há algo que realmente nós não conseguimos recuperar, é o tempo perdido. Muitas coisas na nossa vida nós conseguimos recuperar, né? Muitas perdas, mas o tempo não. Uma oportunidade que surge, uma ocasião que há, às vezes tendo passado, nunca mais voltará. Aquele momento não pode ser reproduzido. E às vezes ficam assim o desgosto, o desprazer. É por isso, irmãos, que a melhor maneira de nós aproveitarmos o nosso tempo é vivendo à luz da eternidade. A melhor maneira de nós aproveitarmos o nosso tempo de vida aqui na Terra é com a consciência dessas grandes promessas de Deus. São elas que tratam o primeiro versículo que nós lemos, no versículo de número 13, quando o apóstolo Pedro diz assim, em 2 Pedro 3:13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça.
O apóstolo Pedro está falando aqui daquela esperança da vida eterna, que ele chama também de dia eterno, no finalzinho do texto, no versículo de número 18. Ele diz, tanto agora, no presente, como no dia eterno. A ideia, né, de um dia sem fim, de um tempo sem fim. Nós contamos os ciclos agora, mas imagino que na eternidade estes ciclos não farão diferença. É curioso que Deus, ele na sua criação, não só estabeleceu o tempo para nós, como uma limitação, por assim dizer, mas Deus estabeleceu os ciclos também, né? Os ciclos naturais, o ciclo da vida, os ciclos da própria criação, e nós estamos sujeitos, né, às estações, à lua, à rotação da Terra, todos os ciclos naturais que Deus estabeleceu e que marcam tempo. O fim de ano nada mais é do que isso, é quando a Terra dá um giro completo em torno do Sol, completa assim mais um calendário, mais um destes giros em torno do Sol. E aí, então, parece que tudo tem uma nova chance, né? As novas estações, novos ciclos. Essa é a nossa perspectiva finita, temporal. Os ciclos nos ajudam nisso. Moisés, quando ele diz que nós devemos contar o tempo, ele está realmente apontando para esse fato de que nós devemos olhar para estes ciclos, para o tempo, e alcançar coração sábio. Nem todos, ao olharem o tempo, observarem o tempo, a ação do tempo, alcançam coração sábio. Alguns são tolos. E com o passar do tempo parece que ficam ainda mais tolos. Porque o tempo em si não traz sabedoria. Como então envelhecer, como ver os ciclos passarem, como olhar o tempo à luz da eternidade e alcançar sabedoria? Me parece que no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro nos dá 4 instruções sobre o tempo. Exatamente porque nesse capítulo 3, ele trata da questão da vinda do Senhor Jesus estar parecendo demorada. Aqueles para quem o apóstolo Pedro escreve, eles pareciam estar passando por alguma dificuldade financeira momentânea. E além de estarem passando por alguma dificuldade momentânea, havia ainda falsas doutrinas que os guiavam para cá e os apontavam para lá. E o apóstolo Pedro quer solidificá-los na verdade, para que eles estejam em tudo fortalecidos, não levados por ventos de doutrinas, aguardando a vinda do Senhor Jesus com a perspectiva correta. Quando nós somos apertados por dificuldades, nós temos uma tendência de, às vezes, querer crer nas ofertas fáceis, nas promessas fúteis e vis, mas que nos parecem boas. Nós temos essa tendência de dar mais ouvidos. Esse ano de 2020 parece que foi assim. A dificuldade dessa pandemia, do novo coronavírus, levou a todo tipo de desinformação e as pessoas ouvindo aqui e preocupadas. Como um servo de Deus discerne o seu tempo, o tempo das coisas, do plano de Deus, da vinda do Senhor Jesus. E parece que o apóstolo nos dá 4 instruções aqui, dos versículos maiormente 14 a 18. Exatamente logo após ele ter afirmado que o Senhor Jesus tem o seu tempo determinado para voltar. Ele não está tardando, o plano não atrasou, não houve nenhum tipo de mudança.
Tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus, no tempo de Deus. E nós, o que nos compete, como diz o versículo 13, é esperarmos a promessa. Parece que o tempo não passa quando nós esperamos, né? Algo com ansiedade, ou algo de que nós necessitamos muito. Mas para que nós não caiamos nas armadilhas do maligno, nas palavras fúteis do mundo que venham a nos desviar, nós temos 4 instruções do apóstolo sobre como aguardar o tempo, sobre como viver o tempo, sobre como esperar a realização do plano de Deus. Irmãos, não há nada mais certo na Escritura, junto com a nossa salvação, o perdão de pecados, do que a promessa do retorno do Senhor Jesus. A Escritura insiste que o Senhor Jesus voltará. E um cristão, portanto, ele vive nessa expectativa sempre. Este é o tempo futuro que um cristão aguarda. Nós vivemos ciclos temporais, términos de ano, um ano de trabalho, um projeto concluído, mas, de uma maneira geral, a nossa vida não é conduzida por estes ciclos menores, temporais, naturais. A nossa vida é conduzida pelo ciclo maior do plano de Deus, da vinda do Senhor Jesus. É isto que o apóstolo Pedro diz. Como é que nós vivemos o hoje, o ciclo, a pandemia, o ano de 2021? Bom, nós vivemos aguardando o retorno do Senhor Jesus para nos buscar. É assim que nós devemos. E como você aguarda? Há 4 instruções do apóstolo. Primeiro, no versículo 14, ele diz o seguinte: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Esta afirmação do apóstolo, esta instrução, nós podemos até dizer essa ordenança do apóstolo, ela diz respeito a estar preparado pessoal, interna, individualmente para a vinda do Senhor Jesus. A primeira coisa, meus queridos irmãos, que é importante na vida do cristão e que o apóstolo toca nesta carta, é que eu e você estejamos internamente preparados para o retorno do Senhor Jesus, que nós vivamos a nossa vida estando preparados, que nós não deixemos de resolver as questões internas amanhã. Ele diz que nós devemos, inclusive, nos empenhar. Esta expressão quer dizer que nós devemos usar muito esforço, deve ser o nosso foco, o nosso esforço de estar prontos para o retorno do Senhor Jesus. Como? Como é que você fica pronto? O que aguardar? Há muitos outros textos que dizem, o texto do próprio Senhor Jesus, lá no sermão escatológico de Mateus 25, que diz que nós temos que estar prontos para a sua vinda, a insistência. Jesus conta algumas parábolas ali. Mas o apóstolo Pedro, ele descreve exatamente o que é estar pronto. Ele usa 3 palavras aí. Em paz, sem mácula e irrepreensível. Meu querido irmão, eu e você precisamos estar em paz. Não agitados, não ansiosos, não desesperados. Mas buscarmos sempre aquela paz que vem do Senhor Deus, que traz ao cristão estabilidade. Não é a paz do mundo, não é a paz que vem das circunstâncias estarem tranquilas, é aquela paz que vem do Santo Espírito e que nos faz agir em paz, sermos pacíficos, nos tornarmos mansos, pacientes. É não estar em conflito, nem interno e nem com os outros. É assim que o apóstolo Paulo saúda
os cristãos, né? Graça e paz. Duas marcas do cristão. E a paz é fundamental para a vida de um servo de Deus. Sem mácula quer dizer sem mancha. Que nós vivamos uma vida santa e justa. Caímos, mas nos levantamos, nos limpamos, nos lavamos no sangue do Senhor Jesus e prosseguimos. Nós não toleramos a mancha. Nós não colocamos um pano por cima e vamos adiante. O servo de Deus tropeça, nós tropeçamos. O apóstolo João deixa isso muito claro na sua epístola, quando ele diz que se nós negarmos, temos pecado, somos mentirosos, mas se pecarmos, temos advogado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E é isso que o apóstolo Pedro tem em mente. Não deixe pecados para trás. Resolva pecados. Confesse. Trate. E este segundo elemento tem a ver com o terceiro, que é irrepreensível. Irrepreensível é alguém que não tem algo que pode ser apontado como flagrante, como constante na sua vida. Um erro. Estar vivendo em pecado. É o famoso estar vivendo em pecado. Ou seja, busque ter paz e viver em paz. Paz segundo a Escritura. Não deixe pecados para trás. Não viva em pecado. Se você cumprir essas três coisas, buscar essas três coisas, você estará vivendo preparado para o retorno do Senhor Jesus. Esta é a primeira instrução do apóstolo. A segunda instrução está no versículo de número 15, quando ele diz: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Essa é uma expressão que é um pouco estranha, né? Difícil. Tende por salvação a longanimidade. Mas aqui o apóstolo Pedro está se referindo ao que ele tinha falado anteriormente. Veja aí no versículo de número 9 desse capítulo 3, quando ele diz que Deus, ele não tarda a sua promessa, né, do retorno. O Senhor não se atrasou, ele não tardou a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, nós vivemos sob a perspectiva de que se Cristo não retornou hoje, é porque Ele está nos dando tempo e oportunidade de ainda crescermos, sermos aperfeiçoados, mudarmos a nossa vida, estarmos mais preparados. O que o apóstolo diz é que nós temos que olhar para este cuidado de Deus para conosco, não voltando para nos pegar despreparados, como uma bênção. Será que se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se a resposta de você é, não, pastor, acho que não. Então, glória a Deus, porque é exatamente isso. Se você não está preparado hoje, você tem tempo de se preparar para que o Senhor Jesus volte. Olhemos para esse cuidado de Deus. Por que o Senhor Deus não resolveu todas as nossas questões em 2020, né? Por que algumas questões não foram resolvidas, estamos empurrando para 2021? Por que Deus não faz as coisas como nós queremos? Deus não faz, porque no seu plano eterno, tudo que Ele faz é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cremos nisso, não cremos nisso, não é a palavra de Deus. Então, se Deus não fez hoje, se Ele não realizou até agora, é porque Ele está sendo longânimo para conosco. Porque há coisas que precisam ser trabalhadas em nós. Há arrependimento, há mudança, há transformação. E nós tomamos isso como um tempo de Deus que Ele está nos dando para que nós cresçamos, para que a salvação seja desenvolvida, para que a nossa vida seja aperfeiçoada, para que nós estejamos lá em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A terceira instrução do apóstolo sobre aguardar o tempo de Deus está no versículo de número 17, quando ele diz: vós, pois, amados, prevenindo-os como estáis de antemão, acautelai-vos. É uma instrução aqui de cuidado. É cuidado. A palavra acautelai-vos quer dizer cuidado, atenção. Atenção com o que, irmãos? Atenção com os rebeldes
e o falso ensino destes rebeldes, que tentam nos dissuadir do bom caminho, da boa doutrina. Veja que no capítulo, nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro fala desta longanimidade, da paciência de Deus, né? Permitindo, não retornando para nos pegar aqui, como nós falamos, de calças curtas, mas dando oportunidade, transformação e salvando mais e avançando o reino. Ele diz, como escreve o apóstolo Paulo, e ele diz algo muito curioso, o apóstolo Pedro, ele diz assim, ao falar acerca, versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Há muitos ignorantes e instáveis que deturpam a Escritura. Nem todos aqueles que vão à Escritura buscando algum ensino, alguma instrução, eles vão com a perspectiva correta. Já acontecia isso naquela época. As epístolas de Paulo, Pedro está dizendo, são conhecidas. E aqui Pedro está igualando as epístolas de Paulo às escrituras do Antigo Testamento, como dizendo realmente que elas são inspiradas, palavras de Deus. E ele está dizendo que os ignorantes e incautos, os instáveis, eles deturpam a palavra de Deus. Eles não encontram para si o verdadeiro conforto, consolo, instrução que os guia pelo bom caminho, e eles são instáveis e eles contaminam os outros. Mas, meu querido irmão, cuidado. Cuidado com os falsos pregadores, acautelai-vos, cuidado com aqueles que, se baseando na Escritura ou dizendo se basear na Escritura, estão ensinando coisas que nos deixam instáveis. Com aquele conselho que parece ser bíblico, mas é uma deturpação da Escritura. Cuidado com as vozes a quem você ouve. Ele diz, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Irmãos, algumas vezes, quando nós não queremos ouvir algo, já suspeitando de que um amigo, um servo de Deus, um pastor, um presbítero, um sábio, um conselheiro vai nos dizer, nós buscamos um conselho alternativo, uma palavra alternativa, que talvez venha a nos trazer algum conforto, alguma segurança. Mas essas palavras não são benditas, irmãos. São palavras que nos fazem cair da firmeza de fé. A Escritura tem palavras duras que não nos derrubam, mas nos exortam e nos fortalecem. Cuidado é a palavra do apóstolo. Primeiro, se empenha por estar pronto. Segundo, veja o tempo de Deus como sempre um tempo de paciência e bondade, aguardando a nossa aperfeiçoamento, a correção dos nossos erros. Terceiro, cuidado a quem você ouve e o que você ouve. Insubordinados, instáveis, que divulgam informações, palavras, opiniões que parecem bíblicas, mas que tiram da firmeza aqueles que estão em Cristo. Cuidado com estes. Por último, quarto, no versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que o apóstolo Pedro, melhor dizendo, coloca um antes. Ou seja, ele diz, antes de ouvir estes insubordinados, esta falsa doutrina, este engano, esta palavra que parece uma palavra de estímulo, de encorajamento, mas que é, na verdade, palavra de instáveis e ignorantes que deturpam a instrução de Deus. Antes disso, busque aquilo que faz com que o Senhor Jesus, na sua vida, seja
exaltado, seja elevado, que você cresça na graça de Cristo. Meu querido irmão, coloque isso como um alvo no próximo ano de 2021. Antes de qualquer outro alvo, antes de você se engajar numa nova pós-graduação, num curso de inglês, numa aula de violão, antes de você se engajar num jogo de futebol com os amigos no meio de semana, antes de você tomar uma outra atividade, antes de você fazer grandes planos, coloque na sua vida como um grande alvo maior, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como fazer isso, pastor? Quero sugerir aqui que você, com toda sinceridade, olhe na sua vida. Olhe 3 erros, 3 pecados. Olhe com sinceridade o seu coração. E que você faça diante de Deus um voto de que o seu maior alvo no próximo ano 2021 é fazer com que a graça e o conhecimento de Cristo eles influenciem estas 3 áreas, ou 3 erros, ou 3 situações na sua vida que precisam ser mudadas. Com o objetivo de que você esteja pronto para se encontrar com o Senhor Jesus. Com o objetivo de que, se Cristo voltar em 2021, você vai estar pronto. Há muita gente que está terminando esse ano de 2020, com a expectativa de que 2021 seja melhor que 2020. Essa é a grande expectativa, na verdade, esse é o grande alvo de muitos. Um cristão deveria estar encerrando este ciclo temporal, desejando, aguardando, preparado para a volta do Senhor Jesus, quando quer que seja, quer seja 2021, quer seja depois, focados, prontos. Veja que o apóstolo Paulo, ou Pedro, melhor dizendo aqui, dá esses 4 instruções, que são instruções pessoais. Veja que o apóstolo Pedro não está dizendo assim, olha, se engaje mais, preparando-se para a volta do Senhor Jesus com a transformação social do mundo, com a justiça social do mundo. Olha, você tem que amar mais o seu próximo e doar tudo ao seu próximo, e aí você estará pronto. Não somos contra essas coisas. E o cristão precisa amar o seu próximo como a si mesmo. É o segundo maior dos mandamentos. Mas em termos dos alvos que nós estabelecemos para vivermos o tempo, à luz da eternidade, aguardando a vinda do Senhor Jesus, primeiramente o apóstolo quer falar daqueles que são nossos interiores. Esteja irrepreensível na presença de Deus. Veja cada dia que Deus te dá como uma nova oportunidade para você ser aperfeiçoado, como paciência de Deus com a sua vida. Cuidado a quem você ouve. E por último, tenha como alvo crescer em Cristo. Que Cristo cresça em você neste próximo ano. Irmãos, eu posso dizer com toda a sinceridade do meu coração de que esta palavra nunca foi tão verdadeira para mim, para a minha vida como hoje. Do que eu preciso ser mudado e transformado no próximo ano. E bendito seja Deus pela sua palavra, que fala conosco, que nos instrui, porque este é o seu amor, exatamente esta longânima atitude, esta paciência de Deus, permitindo que nós sejamos aperfeiçoados. Assim, que Deus nos dê graça neste ano de 2021 para crescermos na graça e no conhecimento. No início eu havia falado sobre aquela oração de intercessão pelo ano que entraria
E eu não fiz a oração, mas de propósito, porque eu queria deixar agora exatamente para o final. Eu quero orar com você, se você já não fez, ou mesmo que tenha feito com a sua família, pausado lá e feito isso, mas eu queria orar com vocês, a nós, Igreja Presbiteriana de Pissarras, pela nossa igreja no próximo ano, mas pela nossa vida também, cada um de nós, diante de Deus no próximo ano. Ó Pai, nós somos carentes dessa Tua longanimidade que nos dá a oportunidade de sermos transformados cada dia mais. Que dá a oportunidade de mais pessoas serem salvas, transformadas e convertidas. Ó Deus, ajuda-nos a ver a espera, não, ó Deus, como algo demorado, mas como graça longânima do Senhor para conosco. Ó Pai, nós confessamos que neste ano de 2020 tivemos uma perspectiva muito limitada, muito terrena, mas queremos em 2021 elevarmos os nossos olhos aos céus, para o autor e consumador da nossa fé e focarmos nele. Por isso intercedemos, ó Deus, por este ano que entra. Para que principalmente, ó Deus, Tu nos ajudes nesse esforço do caráter de Cristo ser formado em nós, nesta graça e no conhecimento do Senhor Jesus serem aperfeiçoadas, aumentadas na nossa vida, ó Pai. Ajuda cada um de nós, Tu sabes, ó Pai, as lutas interiores que temos e o que precisamos, ó Deus, eu clamo a Tua graça. Clamo a Tua graça como igreja, ó Deus. A Tua misericórdia como igreja presbiteriana de Pissarras, diante dos desafios que nós temos. Para que como igreja nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nos ajuda. Mostra os nossos pontos cegos, os nossos erros, as nossas falhas, e que Cristo, então, seja assim glorificado. Assim, ó Pai, que o Seu nome seja aquele que receba a glória. Nós, ó Pai, Te louvamos por 2020 e nós clamamos a Tua graça sobre 2021. E dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, assim sendo a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a estar preparados. Nós oramos na misericórdia bondosa de Cristo que nos permite usar o Seu nome. Amém. Meu querido irmão, irmã, quero desejar a você um ano abençoado em 2021. Quero desejar a você um ano cheio da graça, de crescimento espiritual, do caráter de Cristo sendo formado ainda mais na sua vida. E quero desafiá-lo a tomar este compromisso e a implementá-lo na sua vida, na sua família, no seu compromisso com a nossa igreja. Vamos trabalhar juntos, irmãos, para glorificar o nome de Cristo em 2021. Assim que o Senhor Jesus abençoe a você aí. Um abraço fraterno do pastor João Arthur, a todos os membros da igreja, aos amigos que nos acompanham, aqueles que até nunca tiveram na nossa igreja, mas quem sabe estão nos vendo aí sempre pelo canal. Que Deus te fortaleça a sua vida, que Deus te abençoe, meu querido, que a sua palavra continue a trabalhar na sua vida. Assim, meus irmãos, despeço nesse ano de 2020.